como que foi a tua escolha profissional, se logo de cara ficou evidente para você que você tem talento, habilidade para artes cênicas, né? Como que foi a sua escolha profissional? Olha, foi um longo percurso, assim. Na verdade, desde criança eu fui bastante privilegiada pela minha família, que sempre me incentivou nas artes. E eu sei que isso não é algo da maioria, a maioria das famílias não apoia o caminho das artes, né? É Mas a verdade. minha família sempre me incentivou, sempre me levou em peças de teatro, em concertos de música desde criança. Então, eu acho que eu sempre tive muita proximidade. E lá no fundo, a vontade de fazer teatro eu acho que sempre existiu, mas por diversos. Ai, bem agora, tá passando um avião. Mas por diversas razões, alguns discursos e falas mesmo das pessoas de que artes cênicas você vai passar fome se É você for verdade, Juliana. artista, Nossa, ou é que muito isso que a gente ouve por aí, né? você tem que nascer no meio já para se dar bem, ou você precisa ser famosa para dar certo. Então, esses estereótipos que pode ser um caminho, mas não é o único caminho, eu acabei sendo muito influenciada por isso, e aí a minha primeira escolha de universidade não foi artes cênicas. Olha Eu só. acabei fazendo letras primeiro, eu fiz um ano e meio, que é um curso maravilhoso. Eu acho que todo mundo, eu falo que todo mundo tinha que fazer letras pelo menos um ano, porque o que eles ensinam, o que se aprende no curso de letras, é algo assim que você leva para a vida, para interpretar os textos, esse conhecimento de literatura, eu acho fantástico, mas eu me dei conta de que o meu, o meu lugar mesmo era nas artes cênicas, e aí eu fiz a prova de transferência interna da faculdade e acabei passando. Mas eu acho que nunca foi uma questão também de talento. Eu fui sempre, estudei muito teatro, fiz vários cursos por fora da faculdade antes de decidir que era o que eu queria. Tive essa oportunidade, né, também, porque eu sei que acaba tendo que ter um investimento que às vezes muitas pessoas não têm. Mas enfim, acabei indo por esse caminho e hoje não poderia estar mais satisfeita no meu curso. Ai, que bacana, né? E com certeza o conhecimento que você teve em letras, né, super complementa essa atuação, né, esse trabalho seu em artes cênicas, né? E aí você já fez, então, alguns trabalhos, teatro, conta um pouquinho das suas experiências profissionais. Eu trabalhei, acho que meu último trabalho mais recente foi uma peça de teatro, foi uma criação coletiva, chama Brasa, Inacabado Manifesto. E aí eu estava como atriz e dramaturga, que também é um lugar que eu gosto muito da escrita, até por causa das letras, talvez. Sim, que E legal. a gente começou como um grupo de estudos, a gente queria pesquisar sobre as mulheres no teatro, porque a gente sente que na academia, né, na universidade ou nas escolas, a gente acaba estudando muitos autores homens, autores europeus, e aí a gente não conhece o que tá perto da gente. Então, a gente começou nessa pesquisa e disso surgiu a vontade de fazer uma peça. Então, a gente se juntou enquanto um coletivo. São 6 mulheres e um homem no elenco, mais a nossa diretora e toda a equipe técnica também era composta por mulheres. E a gente acabou desenvolvendo esse trabalho que estreou no final de 2020, mas recentemente a gente participou de um festival em Porto Alegre. E aí a gente voltou para uma última apresentação. Ai, que delícia. Nossa, deve ter sido super legal. Né? Ainda Foi, mais você escrevendo, né, a peça, atuando, e tem muitas possibilidades, né, de atuação sim, dentro dessa profissão, né, Juliana? sim. Hoje em dia, dentro do teatro, se estimula muito a criação de grupo, a criação coletiva.
Então, por mais que tenha as divisões das funções, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Então, todo mundo é ator, todo mundo é dramaturgo, todo mundo é diretor, as funções vão se misturando, assim. E eu acho que é algo característico da profissão de artes cênicas e também do curso. O curso, ele estimula e incentiva muito isso, de você sempre conhecer um pouquinho de todas as áreas para expandir o leque de possibilidades profissionais, né? Uhum, com certeza, que bacana. E na faculdade, né? Você está no segundo ano. São 4 anos de artes cênicas, né? Sim, na USP você pode fazer o bacharelado ou a licenciatura, e aí são 2 anos de ciclo básico e mais 2 anos dessa habilitação, que seria bacharel ou licenciatura. Mas você pode voltar e fazer mais 2 anos, e aí você pode fazer os dois. Então, é entre 4 e 6 anos, assim, o período ideal. Entendi. E aí você já viu quais matérias na graduação? Eu tive matérias de encenação, é um estudo sobre a direção do teatro, desde o surgimento até a contemporaneidade, e a gente exercita um pouco esse olhar do diretor e de como coordenar e como juntar todos os elementos. Aí eu já fiz disciplinas de dramaturgia, que a gente estuda tanto história da dramaturgia, como fazer uma criação dramatúrgica. Eu tive cenografia e figurino, foi um laboratório que a gente aprendeu um pouquinho a desenhar. Como tá tudo online, a gente tem algumas práticas que não puderam ser feitas, né? Mas eu sei que na universidade tem um espaço, um ateliê de costura, e aí eles ensinam quem quiser a começar a bordar, os primeiros passos para seguir nessa carreira do figurino ou da cenografia, mas a estrutura da universidade a gente acabou não utilizando por causa da pandemia, né? Mas teve esse lado também. Eu tive aula de atuação, que é o clássico, né? Aí jogos teatrais e processos pedagógicos, que é uma introdução da licenciatura no ciclo básico, para a gente ter essa noção também de qual a gente vai querer escolher, né? E é super interessante, porque trabalha desde o ensino do teatro e trabalha com jogos teatrais, a gente fala tanto da parte teórica quanto da parte prática. É um curso teórico-prático, então todas as matérias vão nesse sentido. A gente teve teoria e crítica das artes cênicas, que a gente vê um pouco dessa parte mais das estéticas, de quais são as linguagens das peças que estão em cartaz ou que já estiveram. É meio que um histórico, mas para um outro viés, assim. E também o teor crítico, né, de quando você vai assistir uma peça e como é ter esse outro olhar sobre os elementos e os signos que são colocados na peça e como sair dessa coisa de, gostei ou não gostei da peça. Então, é super interessante também. Acho que foram essas, assim. Eu fiz Bacana. algumas outras matérias extras, porque na USP tem essa possibilidade que você faz as matérias obrigatórias e você pode pegar optativas. E aí, recentemente, eu fiz uma de políticas públicas, que também é super interessante para quem quer escrever projetos para mandar para essas leis de fomento, de incentivo à cultura, e aí como funciona toda essa burocracia. Então é super interessante também esse lado da produção. Que bacana. E a atuação, ela fica mais restrita, por exemplo, a teatro, ou quais tipos de área em atuação, né, que quem é formado em artes cênicas pode atuar? A gente tem o curso de artes cênicas, ele abrange 3 artes, assim, 3 áreas, que é o teatro, a performance e a dança. Então, a gente tem alguns professores de dança. No departamento tem a dança contemporânea, tem a dança moderna, que veio dos estudos teatrais. E, inclusive, na matéria de atuação, a gente tem a divisão de corpo e voz,
E aí, na parte de corpo, a gente tem uma introdução à dança, então quem quer seguir por esse caminho também pode fazer algumas matérias. E tem a matéria da performance também, que aí tem ali uma imbricação com artes plásticas, mas acho que são essas as três possibilidades artísticas. E aí, dentro de cada uma delas, tem as profissões que você pode seguir, né? Que bacana. O profissional, ele acaba mais na atuação, ou ele também pode, por exemplo, ser o diretor de uma peça? Eu acho que a USP, ela tem essa perspectiva de formar um artista, pedagogo, educador, pesquisador. Então, ela incentiva muito a pesquisa na área das artes. É um curso que tem bastante teoria, e é um curso que acho que por conta dos professores também, do time de professores que compõe o curso, a gente acaba indo mais para encenação ou para teoria do que para a atuação em si. Na USP tem um curso técnico de atuação, que é, que é a EAD, a Escola de Artes Dramáticas, e aí são 4 anos só voltados para atuação. Mas no nosso curso, o aluno pode escolher qual área ele quer ir, se ele quer ir para a direção, se ele quer ir para a dramaturgia, se ele quer ir para a atuação, e pode seguir pelo caminho da atuação também, mas não é o principal. Eles tentam mostrar todas as áreas para você escolher. A cenografia e o figurino também tem essas diversas áreas que você pode. Tem a curadoria também, que agora estão começando os estudos nessa área, então já tem grupos de estudos que pesquisam a curadoria. Se fala muito também de ação cultural para criação desses centros de acolhimento e de educação pública para levar acesso, né, ao teatro, que é aquilo que eu falei, que eu tive esses privilégios, mas muita gente não tem. E aí eu acho que por meio da ação cultural é uma forma de também levar esse teatro para as mais diversas comunidades, assim. Entendi, bacana. E a faculdade em si, né? Ela é integral, é meio período, é bastante puxada, é muita coisa para ler, como que é a dinâmica dos estudos? Então, o curso é período integral, é manhã e tarde, na verdade. Eles falam que é o diurno, né? Manhã e tarde, só não teria à noite. E, assim, a carga de leitura é bastante puxada. Como eu vim da letras, eu já estava um pouco acostumada, porque a da letras é um pouquinho maior, mas ainda tem bastante leitura. Pelo que eu converso com colegas de outras universidades, eu sinto que lá a gente tem bastante leitura, mas eu acho esse um ponto positivo. Para conciliar com as práticas, às vezes acaba sendo um pouco difícil, você tem que criar uma rotina de estudos, de leitura, ler tantos textos por dia, mas às vezes não são livros gigantes, são artigos de 10 páginas ou coisas curtas e breves que acabam dando uma introdução para o assunto que a gente vai aprofundar na aula, né? Entendi. Acho E, que por conta do EAD também acabou sendo mais teórico. Eu sim, acho que no presencial ele teria um teor prático muito maior, mas por causa da pandemia a gente acabou indo para esse lugar mais da teoria, né? legal. E acaba, faz sentido isso, né? Porque é um curso totalmente voltado muito para a expressão, né, corporal. Então, a prática, nesse sentido, para o desenvolvimento, né, é muito importante, né? E você vê, Juliana, que tem muitas oportunidades para trabalhar nessa área. Você acha que dá para viver disso? Dá para seguir mesmo como uma profissão? Ou, né, tem essa ideia de que é seguir como hobby, como algo adicional na sua carreira? Como que você vê isso? Hoje eu tenho uma visão bem diferente. Antes eu enxergava todas essas profissões que vou falar muito distantes da minha realidade, porque eu cresci no interior, apesar de ser de São Paulo. Então lá eu não tinha nenhum contato. Na minha infância, quando era muito pequenininha, eu tive muito contato com artes, mas depois que eu me mudei para o interior, eu acabei tendo menos. E aí, como era muito distante da minha realidade, eu achava que não existiam.
E agora no curso eu vejo que tem sim bastante, é um campo bem expandido de trabalho. Você pode escolher focar numa área, mas o que a maioria das pessoas incentiva é que você saiba um pouco de tudo e trabalhe nos mais diversos lugares. Você pode trabalhar com iluminação, com cenografia, com figurino, nessa parte mais técnica do teatro, e é algo que se precisa muito hoje em dia, porque a maioria das pessoas acaba querendo ir para a atuação, e às vezes esse mercado fica carente de profissionais, então é uma área que está crescendo. Tem a área da crítica também, da teoria, de escrever para os jornais, para as revistas sobre as peças que estão acontecendo, tanto obras de dança, como performances, como teatro, e a gente sente que o teatro ainda tem, mas é uma área que está um pouco em decadência, está um pouco em falta de profissionais. A direção também sempre é algo que se está precisando. Você pode trabalhar com dublagem, mas aí você tem que fazer um curso de especialização pós, mas é uma área que quem está procurando lucro, é uma área bastante rentável, a dublagem, e é um pré-requisito que você faça atuação antes do curso de dublagem, que você seja formado enquanto ator. Tem as companhias de teatro, tem os grupos que você mesmo pode criar o seu grupo e aí depois tentar se inscrever num projeto das leis de incentivo e conseguir um patrocínio e produzir por conta. Você pode trabalhar com a curadoria de festivais, de eventos. Eu acho que tem diversos campos, mas o importante é você ir atrás, você conhecer as pessoas, fazer contatos, o famoso networking. Sim. E para atuação eu vejo que hoje em dia também tem uma questão ali das redes sociais, né, de divulgar o seu trabalho, de se engajar e mostrar o que você está fazendo para os seguidores. E eu acho que a gente não pode levar só isso em conta, mas a gente tem que considerar também que é um mundo que leva em conta a sua imagem, leva em conta o seu engajamento, a sua personalidade, tanto para a área da publicidade, como para a área do audiovisual, como para a área do teatro, isso acaba sendo algo levado em conta. Mas eu acho que as oportunidades estão aí, só que o difícil talvez é acessar essas oportunidades, então realmente fazer algum curso ou um workshop com alguém que te indica para outra pessoa, é meio nesse lugar, assim. Entendi. E faz sentido, né? Porque são contatos, né? E você vai trilhando e construindo a sua trajetória, né, profissional, e é por projeto, né? Então, quanto mais pessoas você vai fazendo contato, você vai conhecendo, mais oportunidades vão surgindo, né? E eu acredito que é uma carreira muito individual, né? Não dá para generalizar e falar, dá muito certo, não dá, dá para ganhar muito dinheiro, não dá. Porque eu acho que em toda profissão, né? Tem profissional que ganha-se muito bem, profissional da mesma profissão que às vezes não ganha tanto, né, ganha razoavelmente bem, mas tudo depende, né, depende da qualificação, do empenho, da dedicação, do quanto você acredita, né, do quanto você encontra de oportunidade, você aproveita essas oportunidades, né, e na graduação tem possibilidade de fazer estágio ou não, porque durante as disciplinas já são tão práticas que às vezes nem precisa dessa possibilidade. Na licenciatura é obrigatório, você tem que fazer estágio. Eu acredito que no bacharel também é obrigatório e tem várias oportunidades, os próprios professores acabam indicando, então, às vezes você quer um estágio em direção, e aí você pode estagiar como assistente numa peça que está sendo produzida, e aí você auxilia o diretor da peça e observa todo o processo, como é. Então, normalmente é acompanhamento de processos de montagem de projetos. Você acompanha algum artista que está trabalhando e segue nessa área. Uhum, entendi. E aí, mais uma pergunta, né? Tô cheia de pergunta. Na verdade, é uma outra área, né? Agora eu tô levando um pouquinho pro lado do cinema. Você acha que artes cênicas é algo que dá para se encaixar e levar a carreira nessa área do cinema também, ou não? É uma coisa que fica mais específica para o curso de cinema mesmo?
A USP, ela tem uma oportunidade, ela oferece algo que é um diferencial da universidade em relação a outras, que você pode fazer disciplinas em outros departamentos. Então, por exemplo, eu faço curso de artes cênicas, mas no último semestre eu fiz uma disciplina no curso de audiovisual, que é o curso de cinema. E essa intercalação, assim, e interdisciplinariedade é muito legal, porque você acaba conhecendo outras áreas e vendo que você pode também trabalhar nesse meio. Eu acho que o curso em si de artes cênicas, ele vai te preparar como ator ou como artista no geral, mas se você quiser se especializar em alguma área específica, como cinema, talvez seja interessante fazer alguma especialização de curso de atuação para câmera, ou a própria dublagem, que é dentro do cinema, então fazer algum curso de especialização em dublagem. Aí são coisas que você talvez tenha que buscar por fora da faculdade. Legal, Mas interessante. tem uma total relação. Ainda mais agora, a distância, que a gente teve que fazer coisas muito audiovisuais, e a gente viu como os dois cursos estão relacionados, assim. Interessante isso que você falou, né? Então, você vê que é possível, né, esse caminho de fazer uma formação em artes cênicas e fazer especializações para quem quer atuar na área de cinema, né? Não é necessariamente apenas o único caminho de fazer cinema para realmente atuar nessa área. Então, existe esse outro caminho também. Acaba sendo até muito mais amplo, né, se for pensar. Você amplia muito as suas possibilidades de atuação, as possibilidades de conhecimento, né? É bem interessante mesmo. Eu até estou perguntando sobre isso, né? Porque tem um adolescente que eu atendi, que ele já fez novela, ele gosta muito de teatro, mas também gosta de dança. Ele é muito para esse lado artístico, né? E ele estava muito na dúvida nessa questão. E aí, faço cinema? Porque eu também gosto de estar na direção, né? Eu me vejo fazendo isso. Quando eu assisto filme, às vezes eu fico naquele olhar mais crítico, mas também na dúvida, né, de não quero deixar a dança, não quero deixar, né, a parte de atuação em alguma oportunidade de novela, enfim, mas é algo que não está fora, né, então eu acho que ele, seguindo esses dois cursos, está dentro daquilo que ele já tem um pouquinho de experiência, ele é novinho, né, mas tem a experiência, né, e dá para agregar muito, porque a gente não precisa ficar restrito, né, são muitas possibilidades, é saber aproveitar as oportunidades, estudar a gente nunca para, né, então fez ali, se formou, para sempre tem que fazer algum curso, né, para se especializar, para você ter mais domínio em alguma área mais específica, numa parte um pouco mais técnica, né. Certeza, com certeza. Eu acho que eu conheço mais as universidades de São Paulo, que são as que estão aqui perto de mim, mas eu sei que a Unicamp, como você comentou que é de Campinas, o curso de artes cênicas deles é mais voltado para atuação. Então, às vezes tem isso também, que as diferentes universidades têm diferentes enfoques. Legal. A USP é muito voltada para pesquisa, eu sinto, eu acho, mas tem muito também da prática, mas abre mais esse campo expandido de pesquisar as diversas áreas e você escolhe o seu enfoque. Já a Unicamp, eu sinto que foca mais em atuação, a Unesp também tem um trabalho maior com esse lado da atuação, então, de repente, pode ser algo que ajude na hora da escolha a ver qual que é a grade horária da universidade, quais são os cursos, que são as matérias que são oferecidas, e aí, de repente, dá uma ajuda também na hora de Sim. escolher. Ah, E essa o dica é super cinema, interessante. sim, o cinema, pelo menos do que eu sei da audiovisual da USP, trabalha pouco com atuação, trabalha mais nessa perspectiva da direção, ou da criação, da edição, da história do cinema, mas a parte dos bastidores. Inclusive, eles convidam, às vezes, para projetos do curso de artes cênicas, do curso de audiovisual, alunos de artes cênicas para participar como atores dos projetos, e é super interessante também, esse Nossa, que intercâmbio legal. de cursos. Que bacana, deve ser super interessante, né? Muito bom. E qual dica que você daria para quem pensa em seguir essa área? O que que você falaria para uma pessoa que tem intenção aí, tem interesse por essa profissão?
Eu falaria para não desistir nunca, porque tem dias que são muito difíceis, mas tem que ser persistente e eu acho que ir atrás, porque existem sim as oportunidades, elas às vezes estão um pouco mais escondidas, mas elas existem, elas estão aí. E se apoiar e perguntar se você conhece alguém, viu alguém no Instagram que faz artes cênicas, que nem aconteceu com a gente. Sim, Pode chamar, eu estou super disponível e a gente se ajuda e vai criando essa rede de apoios. Eu acho que o teatro é uma arte que se faz no coletivo, assim como a dança também, e então é muito nesse lugar de perguntar para as pessoas, ir atrás e fazer. Eu agora também, eu esqueci de comentar, mas eu estou dando aula no cursinho popular Ruth de Souza, que é um cursinho preparatório para a prova de habilidades específicas das artes cênicas. E aí é muito legal, porque é um cursinho gratuito, é aberto à comunidade, então quem quiser pode participar. E a gente faz essa mediação entre teatro e a galera que está no ensino médio, que ainda não tem certeza se é esse curso, se é teatro mesmo. E não só teatro, eu falo teatro, mas a performance e a dança também estão sempre juntas ali, de mãos dadas. E eu acho que é isso, fazer cursos, fazer, participar, assistir coisas, assistir peças, assistir filmes e ir atrás. Quanto mais estudo, mais referências, mais conhecimento nessa área, mais você vai ter certeza, assim. Então, ir se aproximando, né? com certeza, com certeza. Ai, que bacana, adorei saber dessas informações, né? E realmente, quando não é para quem quer, né? Eu costumo dizer que não é só para quem quer, mas quem tem uma certa habilidade, né? Quem tem um certo talento, dom, né? Para a comunicação ou para a expressão corporal, para a área artística, né? E conforme você vai estudando, isso tudo vai sendo aprimorado, né? E aí depende de cada pessoa mesmo, mas essa dica, né, que você trouxe de faça contatos, né, conheça pessoas, isso é muito importante, né, em todas as profissões, nessa área, na sua profissão, ainda mais, né, porque é isso que vai gerando cada vez mais oportunidade. Mas se a gente olhar, né, a gente falou no começo, né, existe muitos mitos de você vai passar fome, né? É difícil conseguir oportunidade, mas os tempos são outros, né? Hoje a gente tem facilidades, né? Através das redes sociais, né? Por exemplo, acabei fazendo contato com você por lá, então isso te facilita, né? A conhecer mais pessoas, a de repente ir atrás de oportunidades, né? Então é um desafio, imagino, mas eu acho que com essas facilidades vai facilitando, né? Cada vez mais para você conseguir construir a sua trajetória profissional, né? E outra recomendação, eu acho que é consumir arte, não tem jeito. Então, o SESC sempre oferece, ou às vezes Vital Cultural, peças que são gratuitas. Às vezes a gente acaba sabendo, até por uma questão de divulgação, né? Das peças mais caras, mais inacessíveis, mas tem muita coisa gratuita para assistir. Então, ir assistir, ir conhecer, ir atrás do trabalho da pessoa. Isso você vai criando um repertório de referências que vão também te ajudar na hora da prova, ou vão te ajudar na sua pesquisa pessoal e na sua formação artística. Então, acho que também é algo super importante. Legal. Essa é mais uma dúvida que me veio à cabeça agora, né? O curso, você falou que tem uma parte de dança, uma parte de teatro, né? Atuação de forma geral. O curso ele acaba levando para um foco ou não? Acaba sendo mais geral mesmo. Foco que eu digo assim, acaba pendendo mais para o lado do teatro, ou você acaba vendo muita coisa só de dança, ou vê um pouco de tudo, acaba sendo distribuído essas áreas. Eu acho que no ciclo básico, essas áreas são bem distribuídas, para a gente ter acesso a um pouco de tudo e ver o nosso maior interesse, né? Qual lado a gente vai pender. Mas a partir do bacharelado, ou da licenciatura, que a licenciatura já acaba sendo uma escolha, né, para quem quer educar, quem quer ensinar. Mas no bacharelado você monta a sua grade, então você escolhe as disciplinas que você quer fazer. Tem muitas matérias,
na USP que você monta o seu projeto e o professor só orienta, então você pode ir para um lugar mais da performance ou ir para um lugar mais da dança. E a equipe de professores é bem diversa, tem professores de dança, tem professores da performance, então você pode ir atrás deles e eles te orientam em algum projeto, tem diversos grupos de pesquisa dentro da faculdade, tem o laboratório de dança-teatro, tem o laboratório de pesquisa de corpo na dança contemporânea, o grupo de estudos de curadoria, o grupo de estudos de teatro musical. Então, eu sempre falo que você faz a sua graduação, você vai atrás do que você quer. Eles não oferecem um foco, mas você acaba focando no que você acha que é mais fácil para você. Você monta a sua grade, você escolhe as disciplinas que tem mais a ver com o lado que você quer seguir, né? Que legal. Nossa, interessante isso, né? Porque realmente você, às vezes você quer atuar, mas não quer dar tanto enfoque, por exemplo, para teatro, às vezes gosta mais da parte da dança, coreografia, ou às vezes a pessoa pensa mais em, de repente, fazer novela, né? Então é legal, né? E aí você seleciona e com base naquilo que você se identifica, né? Sim. Muito É bom. legal justamente isso, que no começo você tem um pouco de tudo, então você vê, às vezes isso te deixa mais em dúvida, porque você acaba Sim. gostando de tudo, mas também é importante para você ver todas as possibilidades antes de escolher de fato o que você é, porque a gente é muito jovem quando a gente presta o Sim, vestibular, né? Então sim. já é difícil escolher o curso, imagina a área de enfoque, já pensar no profissional. E são muitas, muitas coisas, muitas possibilidades. Eu mesma entrei pensando que queria uma coisa e acabei indo para outro lugar, assim. Então, Nossa, é bem imagino. bacana. É bem isso mesmo, né? Porque você vai conhecendo, vai entrando em contato com aquilo, e isso vai fazendo com que você tome a decisão, o que você realmente se identifica, aquilo que de repente você achava que gostava muito, às vezes não é tanto, né? Que você quer dar um foco maior em outra área. Mas que legal, que bacana. Ai, adorei essa conversa, Juliana, esclareceu bastante, né? Eu acho que foi muito importante tudo que você disse, né? Principalmente são informações para uma tomada de decisão que é muito importante, né? Uma decisão aí para a vida, né? E muito obrigada, né, por compartilhar esse conhecimento, essa experiência, né, e poder inspirar pessoas que têm interesse nessa profissão e que é fantástica, né? É uma área muito bonita, né? Então, cada vez mais é necessário, né, que pessoas que usem esse talento que tem, né, que vá atrás mesmo que tenha os desafios, porque toda profissão, na verdade, tem, né, às vezes desafios diferentes, com certeza, mas tem seus desafios, né, não dá para a gente desistir. Então, esse mesmo que você falou, né, persista. E é uma construção, né, no começo eu imagino que seja um pouco mais difícil, né? Porque você ainda está construindo a sua base de conhecimento, de contatos, né? E a longo prazo, se a gente for pensar no futuro, depois que você já teve uma bagagem, né? Você já teve ali vários contatos, né? Fez o seu ciclo, né? De profissionais que contribui para a formação profissional, para a sua experiência, a sua bagagem. Então, isso vai sendo consequência, né? Então, talvez o começo seja muito mais difícil, e no futuro, né, acaba sendo um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Você enxerga dessa forma Sim. também? Como que você vê? Eu imagino que no começo sempre, em qualquer área, vai ser mais difícil. E eu confesso que particularmente sou um pouco contra a ideia de talento, porque eu entrei assim sem talento nenhum. Eu acho que, como qualquer outra profissão, você constrói o seu conhecimento. E não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento corporal também. Então, você vai aprendendo a fazer. É um estudo também. Isso é até um mito, né, que se propaga, que para ser artista você tem que nascer com o talento. E não, é persistência, é estudo, é ir atrás e fazer, repetir, ensaiar e lapidar até você chegar no estágio que você quer. E às vezes é como a gente estava falando, você vai sempre continuar estudando, porque a gente Sim, nunca para. Então, sim, eu acredito nisso e acredito que muita gente vai falar não. Assim, muita gente vai falar não. Não só
a sociedade, que na comunidade, a sua família, os seus amigos vão falar que é difícil, mas às vezes muitos empregos também, muitas vagas vão ter muitos nãos, mas você precisa passar pelos nãos até chegar nos sims, e vão ter sims, e existem muitas oportunidades para trabalhar. Eu acho que o mercado está se aquecendo cada vez mais aqui, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Rio, ele tem uma grande influência do audiovisual por causa da Globo, então essa parte do cinema e da novela acaba ficando bastante a lá, mas aqui também tem algumas coisas, e o teatro cresce cada vez mais aqui. Hoje em dia já é um pouco mais dividido, já é melhor distribuído, mas o teatro musical também é algo que está crescendo muito aqui em São Paulo, então quem gosta de dança, quem gosta de música, é algo que está sempre abrindo audições, e aí você tem todo um campo específico também para se especializar, e que tem muitas ofertas, muitas vagas, então é ir atrás mesmo e ser persistente. Com certeza, né? As coisas não vêm fáceis, né? E mesmo que você tenha uma tendência, uma habilidade para isso, não te dá a segurança de, ai, pronto, eu tenho essa habilidade, esse talento, e é isso, né? É algo que constantemente você tem que aprimorar isso, né? Desenvolver, dar o seu melhor, né? Eu acho que não é só a graduação, não é só você ter um diploma, né? Vai muito mesmo do teu desenvolvimento, né? O quanto você está aberto para se desenvolver, o quanto você busca isso, né? E acaba sendo um diferencial, né? E se destacando e vai conseguindo cada vez mais oportunidades. E muito legal isso que você falou, né? De que está crescendo, está tendo novas oportunidades, né? Dessa diferença, né? Da questão do Rio e São Paulo, que a gente sabe que acaba sendo os polos, né? Para essa profissão, né? E muito interessante mesmo. O próprio cinema, né? Agora a Netflix está vindo para cá, a Amazon, essas redes de streaming. Então, eles estão sempre procurando atores ou artistas nessa área. Às vezes, é o que eu falo, você não vai começar, talvez, como figurinista ou como diretor, mas você pode começar como assistente ou alguém, como qualquer empresa que você entra, Sim, né, na base e vai crescendo. sim, sempre tem um começo, né? Não é algo que você começa já logo de cara, em qualquer profissão, né? Sempre tem ali uma base, se vai indo aos poucos, vai adquirindo conhecimento, vai ganhando confiança, né? E assim toda a profissão. Legal. Muito bom, Juliana. Acho que já não tenho mais nenhuma dúvida, né? Como eu te falei, todas as informações que você falou foram muito necessárias, né? E bem importante para quem pensa nessa profissão saber, conhecer, né? Para entender, é isso mesmo, né? Ou não, não é isso que eu gostaria de seguir. Então, foi bem importante mesmo esse bate-papo, e agradeço, né, por compartilhar com a gente aí todas essas informações, tá bom? Precisando da Que Carreira, é só contar com a gente, tá bom? Muito feliz de poder participar dessas conversas e de poder, de alguma forma, talvez ajudar a esclarecer algumas dúvidas de quem está nessa fase de prestar o vestibular e de escolher uma carreira. Espero, de alguma forma, poder ajudar, e muito obrigada pelo convite, né? Sim, imagina. Com certeza faz a total diferença, né? Com certeza essas informações, a sua contribuição ajuda muito, né? Porque, imagina, como você falou, né? Quando está na adolescência, você não tem ideia nenhuma, né? Então, você até conhece um pouquinho mais, mas quem está na área, quem está ali realmente no dia a dia, acaba passando uma visão muito mais ampla do que realmente é, né? Até mesmo se você só pesquisa na internet, mas conversar com um profissional amplia muito mais a visão, então isso é muito importante mesmo. Então tá joia. Muito obrigada, viu, mais uma vez.